Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, que hoje vai falar aí de um assunto que nos diz respeito, que muito interessa a todos nós, porque afinal de contas estamos aqui, temos o estado do Mato Grosso, temos o estado do Pará, ambos estão ali, e aquilo que diz respeito aos dois estados, por exemplo, questão indígena, as ferrovias, a rodovia, a 163, por exemplo, né, que compreende aí os dois estados. Esses assuntos a gente vai estar abordando aqui nesse momento, a partir de agora, com o vereador por Sorriso e presidente da Frente Parlamentar de Vereadores Mato Grosso do Pará, o Wanderley Paulo, está a postos com a gente aqui, é do PP. E a gente vai falar sobre isso, inclusive, porque teve aí um primeiro encontro realizado lá no Pará, não é? E agora esse primeiro encontro foi apenas o primeiro. Outros encontros virão aí justamente para debater assuntos que dizem respeito ao desenvolvimento de ambos os estados, não é? Os índios, caiapós, as demais etnias, eles são a favor, são contra o desenvolvimento? Eles estão acuados, estão ilhados, estão revoltados ou o quê? Você vai saber detalhes, inclusive vamos ouvir aqui porque nesse encontro aí, alguns índios fizeram uso da palavra lá nesse primeiro encontro e se posicionaram sobre justamente essa questão do desenvolvimento do branco, o homem que está trazendo desenvolvimento. Afinal de contas, eles são a favor ou são contra? O Opinião, como sempre, tem a charmosa e indispensável presença. Você olhou espantado para mim aqui. Lorenberg Alves, tudo bem, meu amigo? Tá tudo bem, meu amigo Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Eu falei charmoso, olha, eu tô muito, não falo emocionado, mas eu estou muito contente, porque hoje eu tomei a segunda dose. Oh, parabéns! Não foi de caipirinha, não, foi de segunda dose da vacina mesmo, a segunda dose da AstraZeneca. Parabéns, fico feliz por você. Estou vacinado, eu espero que eu esteja também imunizado, né? Porque afinal de contas a gente tem essa expectativa aí. E desde pequenininho a gente toma vacina, não seria agora que eu deixaria de tomar. E você que está aí também relutante, não é? Tome a vacina, porque afinal de contas é o que nós temos hoje de mais eficiente, ou uma das principais vias aí de eficiência no combate a essa danosa pandemia. Wanderley Paulo, muito bom recebê-lo aqui, viu, vereador? Quando a sua assessoria, e eu falei com o senhor também sobre esse assunto, quando vocês me propuseram esse tema para uma entrevista, eu logo pensei, poxa, que bacana, porque afinal de contas é aquilo que eu falei aqui no começo do programa, né? São assuntos que nos dizem respeito aos dois estados, e eu já vou, ao pegar o seu boa noite, na primeira pergunta, colocar isso, o desenvolvimento entre os dois estados, esses que a gente está anunciando aí quase todos os dias, ferrovias, duplicação de 163 e tudo mais. Isso está agradando aos índios, por exemplo, ou não? O que nesse primeiro encontro que houve lá no Pará trouxe de encaminhamento nessa discussão toda? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg. Boa noite a todos os nossos telespectadores aqui do programa Opinião, pela TV Pantanal. Quero cumprimentar também os nossos telespectadores pelas redes sociais que nos acompanham pela Frente Parlamentar de Vereadores, tanto aqui do Mato Grosso quanto do Pará, Paulo e Lorenberg, que estão acompanhando pelo link que nós acabamos de enviar. A nossa frente parlamentar, Paulo, hoje ela tem cerca de 26 câmaras municipais nos dois estados, cerca de 200 vereadores e crescendo a cada dia. E cresce porque esses temas relevantes em relação ao desenvolvimento são temas que realmente são inerentes ao norte do estado do Mato Grosso, a todo o Mato Grosso, ao Pará, em especial ao sudoeste, em função das identidades que nós temos. Quando a gente trata de regularização fundiária, a questão dos índios, da Ferrogrão, da 163, ou até mesmo de tecnologia, internet, telefonia móvel, nós temos alguns problemas idênticos, alguns mais acentuados no estado do Pará. Numa viagem que fizemos de 1.100 quilômetros,
nós vamos percebendo essas identidades. E o mais excepcional é que o norte ali do Pará foi colonizado realmente vindo do litoral. E o sudoeste do Pará foi colonizado por garimpeiros vindo do Maranhão e do próprio Pará, a exemplo ali de Itaituba, de Novo Progresso, né, Castelo dos Sonhos, mas uma grande parte também por matogrossenses, gaúchos, paranaenses e catarinenses que estavam aqui no norte de Mato Grosso e pelo sudoeste do Pará foram adentrando ali, né, pela cachoeira do Curuá. Então hoje nós vemos ali uma presença muito forte realmente de matogrossenses, empresários, produtores que estão naquela região. E a gente percebeu também essa identificação. Mas o desenvolvimento é de extrema importância. A gente realmente está trabalhando com vários temas, como pontuei alguns aqui, porque eles são importantes para realmente o progresso econômico e social. E eu tenho dito que se o progresso chegar pelos trilhos da Ferrogrão ou da própria 63 e não levar realmente nesse progresso o bem-estar, a qualidade de vida, né, para as famílias também que estão às margens de influência da 163, eu vou me sentir frustrado. A gente precisa travar a questão do desenvolvimento econômico, mas pensar de uma forma humanizada também no social. Por isso que nesse primeiro encontro nós tratamos de muitos temas, inclusive de vulnerabilidade social. Há muita prostituição infanto-juvenil, uma parte no norte de Mato Grosso, mas com uma força também ali na região do Pará. Por quê? Porque o pai de família, às vezes que não tem como levar o pão para a sua mesa, às vezes até de certa forma é obrigado a ver essa prostituição acontecendo dentro do seu próprio lar. Essas mazelas nós não podemos admitir num país tão rico como o nosso, num estado tão rico como o Pará. Por isso que essa frente parlamentar está tão forte, tão unida no sentido de travarmos essas batalhas, esses debates são importantes para o desenvolvimento dos dois estados, Paulo e Lorenberg. Pois é, mas a minha pergunta sobre os índios, a gente vai colocar daqui a pouco, inclusive trechos, inclusive imagens dos índios lá, mas vocês observaram que eles estão conscientes com relação a esse desenvolvimento aí, ou estão repudiando? Não, Paulo. Hoje, como diz o ditado, não existe mais índio bobo. Os índios estão muito conscientes. Nós temos ali em Novo Progresso a tribo Caiapó, lá em Itaituba, a Mandaquarus, algo parecido assim. Essa tribo lá de Itaituba está perto da Ferrogrão em torno de 4,5, 5 quilômetros. Mas ele já vive em sociedade com toda a população de Itaituba, que tem 100 mil habitantes. Lá o índio usa celular, tem veículos, tem caminhonetes, se alimentam nos restaurantes. Exatamente, nomes de marca até. Os índios caiapós, nós conversamos com vários caciques. O cacique mais conservador, o doutor Caiapó, que até nos tornamos amigos, ganhamos um presente dele, ele diz o seguinte: a Ferrogrão pode passar ali pela floresta. Eles não são contra o desenvolvimento do Brasil, mas as autoridades federais têm que ouvir os índios e até mesmo explicar melhor esse projeto. E eles fazem uma cobrança interessante. Eu perguntei, mas o que é que vocês querem propor além do conhecimento da Ferrogrão? Ele falou, quando fizeram a BR-63, prometeram pontes e estradas. E isso não se materializou, isso não aconteceu na nossa tribo. Então nós queremos do governo federal alguns investimentos, que até eu julgo, Paulo, extremamente razoáveis para a questão indígena. Existe uma tribo também, do cacique Coiê, que ela é mais progressista. Eles dizem o seguinte: nós somos a favor do desenvolvimento da 163 da Ferrogrão. E eles vão além. Nós queremos ter o direito, que a Constituição diz também, que nós índios podemos fazer exploração da madeira e até mesmo do ouro nas nossas terras, desde que maneira sustentável. Eles entendem que eles podem também ser participantes das riquezas das terras indígenas, desde que respeitando o meio ambiente e a natureza. É possível conciliar isso, Lorenberg? É possível conciliar. Peixoto de Azevedo está dando um grande exemplo, tanto é que a cooperativa dos garimpeiros de Peixoto, quero agradecer a Solange, esteve ministrando uma palestra lá em Novo Progresso para os garimpeiros de lá, de como está sendo o processo de regularização de garimpos em Peixoto, acompanhado de perto pela SEMA, que inclusive dá as licenças ambientais. Então é possível utilizarmos realmente das riquezas do nosso país com responsabilidade ambiental. Então, Paulo, respondendo a sua pergunta, os índios são a favor, sim, do desenvolvimento e do progresso do país. Lorenberg Alves, por favor, boa noite. Presidente, antes de mais nada, registrar aqui a nossa alegria, mas a alegria dupla. Dupla porque eu estou diante do presidente da Frente Parlamentar de Mato Grosso e do Pará. E a outra alegria, evidentemente, que é um vereador por Sorriso, uma cidade que
a imensa maioria dos moradores de Cuiabá conhecem Sorriso muito bem. Aliás, eu tenho um amigo que foi prefeito de Sorriso, né? Mas, vereador... Quem que é o prefeito de Sorriso? Quem que foi amigo? Quem é amigo do Lorenberg? Que foi, tem o Chicão Bedim, Rossato... Zé Domingos. Zé Domingos. É da minha cidade. É da sua Diz aí. Mas, vereador, eu tenho 3 temas para falar com o senhor, não apenas a frente parlamentar. Certo. Tem um projeto de lei complementar número 15 e especialmente da emenda número 2, que o senhor é autor. Eu gostaria de tocar nesse assunto aqui no programa. E também de uma delegacia. O senhor não é autor do pedido, do requerimento, mas o senhor assinou o requerimento de uma delegacia das mulheres em Sorriso. Eu gostaria também de tocar nesse assunto, nesse nosso bate-papo. Mas o primeiro assunto, evidentemente, é a frente parlamentar. Que foi Novo Progresso, o primeiro encontro, o segundo encontro está marcado para Guarantã do Norte, né? Novembro. Mas eu tenho 3 perguntas a fazer sobre este encontro, vereador. Certo. O primeiro deles, o senhor poderia citar e comentar 3, muito rapidamente, 3 desses problemas que são comuns entre o Pará e o estado de Mato Grosso? Porque um dos grandes objetivos dessa frente parlamentar é exatamente realçar, discutir os problemas comuns dos 2 estados e trazer soluções para esses problemas levantados. O senhor pode citar 3 e comentar cada um deles muito rapidamente? Bom, eu cito a BR-63. A BR-63 é tão importante para Mato Grosso quanto é importante para o Pará por ser uma importante via de integração. Com a concessão agora, no qual a Via Brasil ganhou, o que nós esperamos da BR-63? Uma BR-63 realmente conservada, com abrigo para os nossos caminhoneiros, com caixa ali de escape, uma rodovia que diminua os acidentes e que tem assistência nos vários acidentes que quando percorremos o trecho nós vimos. E hoje é a maior via arterial de escoamento da produção do norte do Mato Grosso, levando quase 30% da nossa produção Lorenberg para o porto de Itaituba via caminhões. A Ferrogrão é de extrema importância por quê? Porque os países mais desenvolvidos do mundo usam como sistema modal de transporte, né, a ferrovia. Nós temos nos Estados Unidos 300 mil quilômetros de ferrovia, o Brasil tem 30 mil quilômetros, dos quais 15 mil sucateados. Então a gente precisa, sem dúvida alguma, da ferrovia Ferrogrão, nós precisamos da FICO e precisamos também que a Rumo chegue a Lucas do Rio Verde, e fazendo ali uma grande interligação. Nós vamos trabalhar para um PL também que altere esta ferrovia Ferrogrão, que ela saia lá de Miritituba e chegue a Lucas do Rio Verde, passando por Sorriso, podendo nós termos ali um terminal. Por quê? Assim como no sistema elétrico nacional, quando uma determinada linha dá problema, você automaticamente gerencia esse processo e busca alternativas nos demais sistemas. Nós temos que ter um sistema ferroviário no Brasil integrado. Então, esses projetos de ferrovia para o nosso desenvolvimento e para o escoamento da nossa produção é de extrema importância. Só para Sorriso, com a diminuição do custo do Brasil de 27% e sobrando por saca de soja para o produtor, quero frisar, essa diferença tem que sobrar para o produtor rural e não somente para a ferrovia levar os lucros. A diferença do custo de frete tem que ficar para o produtor, para irrigar a economia local e estadual. Só em Sorriso, entre soja e milho, sem falar de carga reversa, sobraria em torno de 200 milhões de reais. 200 milhões de reais, imagina você isso no comércio. Ano, né? Só entre soja e milho. Não estou falando de algodão, não estou falando ali de feijão e de outras culturas, de madeira e etc. Só em soja e milho, com essa diferença de R$3 aí que sobraria, 200 milhões de reais ano. Então veja bem a potencialização da nossa economia, o aumento de geração de empregos, construções, investimentos em silos e armazéns, isso sem dúvida alguma ajuda a transformar o nosso município. Agora, quando você pega todo o norte de Mato Grosso e o sudoeste do Pará interliga nesse processo, olha que transformação econômica que isso vai ocorrendo. Por isso que nós lutamos tanto pela Ferrogrão, pelas 3 ferrovias defendidas pelo Vicente Volo, que é muito importante, no sentido de que elas estejam integradas para dar vazão ao processo de produção. Tem um tema muito espinhoso, que é justamente produção com sustentabilidade. Nós precisamos, com coragem, discutir aí o Código Florestal.
Eu não vejo a ProSoja com essa coragem, às vezes também nem a FAMATO, porque eu sei que isso é um tema melindroso, como representa o setor produtivo, isso pode melindrar alguns processos. Já tive na ProSoja, lá com o Fernando Cadori, estava uma delegação adida dos Estados Unidos falando sobre agricultura. Então esse tema é muito espinhoso. Mas o Código Florestal, em especial o marco temporal, tem prejudicado muito. De 2008, quando foi, no caso, em 2012, aprovada a lei que contemplava que quem abriu até 2008 estava tudo certo, uma lei que se aprovou em 2012, até 2012 muitos proprietários ali de Nova Ubiratã, Sinop, Feliz Natal e o Nortão de Mato Grosso abriram suas terras e hoje estão lá sendo penalizados com multas altíssimas e questões judiciais. Por quê? Porque na mesma esperança, como os demais, foram abrindo as suas propriedades. E vou dizer uma coisa aqui, se não fosse a coragem dos nossos produtores, estivessem só esperando por licenças, Mato Grosso não seria o que é hoje. Não sei se respondi, Lorenberg, os 3 pontos. As 3 perguntas já foram feitas? Não, a segunda pergunta ele começou a responder. Então vamos lá. E eu não tinha feito ainda. Me perdoe. Vai fazer as duas agora. Antecipei aí. A segunda, mas começou. Aí gente a segunda questão, eu vou fazer as duas juntas para dar mais tempo. Lorenberg, isso. A segunda questão diz respeito exatamente, porque um dos temas tratados nesse primeiro encontro foi exatamente produção com sustentabilidade, tecnologia e comunicação. Perfeito. O senhor poderia discorrer muito rapidamente sobre isso. E a terceira questão é exatamente quais são os objetivos que foram aprovados nesse primeiro encontro, 3 deles só, e que serão levados para o segundo encontro lá em Guarantã do Norte. Eu queria que você respondesse em 2 minutinhos para a gente ir para o intervalo comercial. Bom, a produção com sustentabilidade, todo o sudoeste do Pará e norte do Mato Grosso quer produzir respeitando o meio ambiente. Mas a rigidez do nosso Código Florestal impede algumas ações produtivas. A FLONA, que foi criada a Floresta Nacional, lá, por exemplo, em Novo Progresso, que praticamente tomou conta de 70% do território de Novo Progresso, automaticamente inviabilizou o município. Então, o que se discute lá? Que já que tem 70% ali de uma floresta nacional, por que não aumentar de 20% para 30%, 40% a área produtiva, que acho que até que tem nexo? E isso tem que ser uma discussão até mesmo de governo para o Brasil. Tecnologia e comunicação. Péssimo realmente internet e telefonia móvel no Pará. Pior do que muito do que o norte do Mato Grosso. E nós tratamos dessas questões, foi pontuada essas dificuldades, inclusive com a possibilidade de uma ação civil pública pela frente parlamentar contra as operadoras, para que possam haver taxas e penalizações. Se as leis servem para, no caso, punir os produtores, os garimpeiros, por que essa mesma lei não serve para punir as empresas de telefonia e internet também no Pará? Então, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. A gente vê muitas discrepâncias e quem acaba pagando a conta é a ponta lá, a conta é a população, é o cidadão que está lá nos municípios. E isso trava o desenvolvimento. Hoje, tecnologia, informação e telefonia, internet, promove o desenvolvimento econômico e social das pessoas. E a gente vê uma precariedade muito forte lá nesse sentido. O outro tema que você mencionou, por gentileza, Lorenberg? É o desenvolvimento do... Sustentável. Que acabei produção sustentável. Que acabei de frisar. Esse debate nós vamos lá, Paulo, levar para o segundo encontro. Isso nós já vamos levar isso para Brasília. Foi feito muitas pontuações. Aliás, desculpe, vereador, os 3 objetivos que foram elencados no primeiro encontro que serão levados para o segundo. Isso. Paulo e Lorenberg, os 7 que foram elencados nós vamos levar para o segundo. Sabe por quê? Porque regularização fundiária, vulnerabilidade, regularização de garimpos, a questão da Ferrogrão e o 163, você não vai conseguir resolver numa única reunião. Nós vamos trabalhar esses 7 temas de forma perene e incrementando educação e saúde, que já foi solicitado. Então a tendência é nós ampliarmos alguns temas para nós aí, no exemplo de grandeza dos vereadores do Mato Grosso e Pará, darmos exemplo também para a capital federal, para as nossas bancadas de ambos estados. Ok, estamos conversando aqui ao vivo com o presidente da Frente Parlamentar de Vereadores Mato Grosso Pará, Wanderley Paulo, vereador por Sorriso, que continua conosco. Após o intervalo comercial, a gente retoma essas conversas, essas discussões, esses pontos importantes. Se você tem alguma pergunta, você que está assistindo também pela internet, no www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal, pode mandar também a sua perguntinha aí. Aqui o WhatsApp aqui é o 99932-2529. Você manda a sua
pergunta daqui a pouquinho que o vereador e presidente da Frente Parlamentar MTPA, Mato Grosso Pará, o Vanderlei Paulo, vai estar respondendo. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Rápido, né, rapaz? Já estamos de volta, que bom que já estamos de volta aqui ao vivo. Tá lindo aqui, não é? Que nós vamos agora destacar o que há de mais relevante, mais importante deste momento no www.gazetadigital.com.br. A gente fala de pandemia para começar e as notícias não são boas. Por quê? A pandemia insiste, perdura, está perdendo a força? Tá, mas ainda incomoda e infelizmente ainda é fatal. Olha aí, menina de 6 anos morre de Covid, 20 novas mortes em 24 horas. Uma menina de 6 anos de idade da cidade de Acorizal, que fica a 62 quilômetros ao norte de Cuiabá, morreu vítima da Covid-19. O falecimento da criança é uma dentre as 20 registradas pela doença em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Dados da Secretaria de Estado de Saúde mostram que Mato Grosso passou a contabilizar 521.353 contágios com a última atualização. Deste total, em 500.043 casos, as pessoas infectadas se recuperaram, porém, em 13.497 ocorrências, as vítimas não resistiram às complicações da doença. Além disso, outras 6.673 pessoas seguem em isolamento domiciliar, tratando a infecção pelo coronavírus. Atualmente, a pasta contabiliza uma taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, de 47,23%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias está na casa dos 24%. Ambos os índices têm apresentado queda nas últimas semanas. Olha o outro destaque aí do Gazeta Digital. Confira comigo. Os contribuintes que possuem débitos vencidos referentes ao imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, também ao imposto sobre transmissão, causa, mortes e doação, ITCD, e ainda o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, ganharam mais um prazo para renegociá-los com descontos de até 95% nos juros e ainda também nas multas. Isso poderá ser feito por meio do Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos Tributários, o chamado REFIS. A adesão pode ser realizada até o dia 30 de setembro de 2021, junto à Secretaria de Fazenda, Cefaz, ou junto à Procuradoria-Geral do Estado, PGE. As prorrogações do REFIS extraordinário, que contempla débitos do IPVA, ITCD e ICMS vencidos até o dia 31 de dezembro do ano passado, foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira, 1º de setembro, através dos decretos número 1088 e 1084, e são mais uma das medidas do governo de Mato Grosso buscando amenizar os impactos nas finanças dos contribuintes causados pela pandemia da Covid-19. Uma boa oportunidade, portanto, aí dá uma acessada aí no GD, Gazeta Digital, ou no site direto aí da Cefaz, do próprio governo do estado, e se informe com mais detalhes sobre isso, que é uma grande oportunidade para você que está com a corda no pescoço, precisando se livrar das dívidas. Se está já na dívida ativa do Estado, é bom, né, para ter o nome limpo aí e não ter problemas futuros. Nós estamos conversando nesta noite aqui no programa Opinião com o Vanderlei Paulo, que é vereador pelo PP lá de Sorriso e também presidente da Frente Parlamentar de Vereadores Mato Grosso Pará. Eu falava no bloco anterior, e perguntei ao vereador Vanderlei Paulo sobre a posição dos índios, não é?
quanto ao desenvolvimento. Aí eu falo da duplicação da 163, aí eu falo também da Ferrogrão e demais ferrovias, os impactos disso. Os índios são contra, são a favor. E aí o Vanderlei Paulo falou aqui no nome do cacique Doutor Caiapó. Doutor Caiapó. Tem a fala dele aí, o Caroline. Vamos ouvir então. Ele esteve participando desse primeiro evento, primeiro encontro lá em Novo Progresso. Vamos ouvir então o Doutor Caiapó. Eu queria falar, não é que a gente é contra desenvolvimento do Brasil e do país. Não é que a gente está contra a desenvolvimento. A gente é contra que o governo está atropelando a lei, isolando a lei, né? E o direito, nós, povos indígenas, somos os primeiros habitantes do Brasil. Imagem, mas tem o áudio pelo menos? O áudio tem como manter? Porque aí a gente só... Não tem. Então eles vão recuperar lá, porque a gente teve que converter a imagem, que veio um formato, aí depois passou para o outro. Aí deu esse pequeno probleminha técnico, mas a gente vai recuperar já, a gente vai colocar na íntegra. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Aqui tem alguém falando comigo aqui, a voz do além está falando comigo aqui. Ela mandou seguir, agora mandou parar, agora mandou seguir. Então a gente vai tentar organizar lá, né, Boca? Nosso diretor de imagem. Aí daqui a pouquinho então a gente coloca na íntegra aí o Dr. Caiapó falando aí das percepções dos caiapós, especialmente quanto ao desenvolvimento aí, notadamente duplicação da rodovia principal, que é a 163, também as ferrovias que estão chegando aí, a Ferrogrão, enfim, daqui a pouquinho, né? E tem também imagens já que a gente mostra também dos índios lá que participaram do evento lá em Novo Progresso. Lorenberg Alves, por favor, vamos abrir esse bloco de perguntas aí. Vereador, enquanto está dando uma arrumadinha lá na questão técnica, sim, eu vou voltar aqui ao projeto da lei complementar número 15 deste ano. A meu juízo, me corrija se eu estiver errado, que é um programa muito importante para o município de Sorriso, até porque trata exatamente um programa de desenvolvimento de projetos habitacionais de interesse social. É o chamado Habita Mais Sorriso. Perfeito. Né? E aí o senhor apresentou uma emenda, que é a número 2, que substituiria o artigo 16 desse projeto de lei complementar. Eu gostaria muito de ouvir o senhor a respeito deste projeto e, sobretudo, da importância que é para o município. Excelente pergunta, Lorenberg. E assim, esse projeto Habita Mais foi enviado pelo prefeito Ari Lafim, haja visto que nós precisamos incentivar a iniciativa privada a fazer moradias para atender as famílias de baixa renda. Nós estamos tendo dificuldades porque não abriu recursos ainda do governo federal, né, para o faixa 1, digamos, do caso a verde e amarela, que são famílias de baixa renda. Então, nós estamos tentando buscar soluções caseiras. E o prefeito Ari Lafim enviou esse projeto Habita Mais, do qual nós aprovamos, que nós damos condições e vários incentivos para que a iniciativa privada possa fazer casas populares que esteja na faixa 1, digamos aí do Casa Verde e Amarela, financiados pela Caixa Econômica Federal, para atender justamente aí a população do município de Sorriso. Mas o porquê desse projeto? Esse projeto nós fizemos e aprovamos porque, primeiro, a terra em Sorriso está muito cara. Nós não conseguimos mais comprar áreas próximo ao município de Sorriso para justamente fazer programas habitacionais como fazíamos antes, com 250 metros quadrados de lote, com 200 metros quadrados. Então, teve que se buscar uma alternativa. E a alternativa para viabilizar a implantação desses investimentos privados, e vamos continuar, claro, buscando também os públicos, somos até autor de requerimentos, buscando os recursos junto ao governo federal, nós vamos fazer isso diminuindo a área, né, dos lotes, para então que o empresário consiga atingir o valor pago pela Caixa Econômica Federal. Eu gostaria, tão simplesmente, que as testadas dos lotes lá fossem de 10 metros, mas lá eu fui voto vencido, Lorenberg.
acabou passando para 5 metros e o fundo mais comprido, né? Eu dizia o seguinte, que é melhor você ter uma testada mais larga, digamos, um fundo do lote menor, porque você dá mais qualidade de vida à população. 7,5 é muito pequeno esses lotes, né? E geralmente as famílias de baixa renda têm filhos, gostam de ouvir um som, uma música, Paulo, né? E o que acontece? Acaba tendo problema entre vizinhos. Então é importante, às vezes, você dar qualidade até mesmo no tamanho do lote. Mas eu fui voto vencido nessa questão da testada, mas o projeto não deixa de ser importante, nós aprovamos o projeto, né? Vamos tentar modificar ainda essa testada por uma lei de maioria simples, porque como tinha incentivos fiscais, tinha que ser 2/3. Aí ficou 7-4 a minha emenda, por mais que eu tive a maioria dos votos, nós não levamos porque tinha que ser 2/3, 8 votos. Suficiente, não foi mas, suficiente. mas, Paulo, um projeto muito importante que vai servir de modelo até para muitos municípios de Mato Grosso. E como encareceu a terra em Sorriso, né? Eu queria comprar quero sempre, né? Mas não dá para competir com os caras que plantam soja lá não, rapaz. É muito caro. É muito. Construir uma meia aguinha lá é difícil demais. Nossa Senhora. Eu falei agora há pouco, no começo desse bloco, sobre o Dr. Caiapó, né? Que é um cacique que falou, inclusive, lá no primeiro encontro realizado em Novo Progresso, deu um probleminha, aquele problema que eu falei mesmo, eu de longe já identifiquei que era a questão de formato que veio pela internet, muito pesado. A gente já o Boca deu um tapa lá e resolveu o negócio, aqui na base do tapa, deu um tapa e resolveu. Bora então ouvir o doutor Caiapó. Eu queria falar, não é que a gente é contra desenvolvimento do Brasil e do país. Não é que a gente está contra a desenvolvimento. A gente é contra que o governo está atropelando a lei, isolando a lei, né? E o direito, nós, povos indígenas, somos o primeiro habitante do Brasil. Somos o primeiro habitante e originário do Brasil. Então, vem aqui, por que o governo federal, governo estadual, não faz a consulta que o próprio governo assinou, a Convenção 169 da OIT, né, que qualquer obra que traz o impacto ambiental, né, da influência aonde que é a terra indígena, as comunidades seja compensado e seja ouvido. E sobre o ferrogrão, também a gente não é contra o desenvolvimento do Brasil. A gente não é contra. Mas, se não fazer a consulta prévia, livre e informada, não passa. Não vai passar. Se não fazer o trabalho dentro da lei sobre ferrogrão e a concessão da BR-163, não vai passar. Mas se fazer o trabalho direitinho dentro da lei, passa. Ao contrário, não passa. Tem como ser mais claro? Acho que não, hein? E aí o doutor Caiapó, ele dá esse cacique que você acabou, dá uma demonstração que está por dentro de tudo, inclusive da lei, da OIT, não é? E bem claro, porque eles não querem simplesmente serem ouvidos, pelo que eu entendi aí, Wanderlei Paulo. Eles querem ser ouvidos, querem dar a palavra final, porque eles sabem o que realmente atinge, aflige, não é, a realidade do cotidiano deles, não é? É o que eu entendi aí, e deixou claro também que a gente não é, que eu falo, nós, os índios, nós não somos contra, só seguir aquilo que determina a lei. É verdade, Paulo. Eu quero dizer aí a toda a população de Mato Grosso e do Pará que nos acompanha que eu estou muito tranquilo em relação ao posicionamento dos índios. É um direito deles serem ouvidos. Por mais que a tribo Caiapó está em torno de 30 quilômetros do eixo da Ferrogrão, e a medida provisória da Dilma Rousseff estabelece que é 10 quilômetros, os que deveriam ser ouvidos são os mandacarus lá em Itaituba, que é 4,5, 5 quilômetros. Mais perto. Né, muito mais perto. Mas mesmo assim, eu não vejo problema alguma ouvir os índios. É um direito deles, ele está bem informado, como você disse, Paulo. Né? A lei da OIT, Organização, né, Internacional.
Então, ou seja, eles são a favor do desenvolvimento, mas querem o direito apenas de serem ouvidos. O que nós fizemos lá em Novo Progresso, de ouvir os índios, de chamar para dentro com coragem, Paulo, porque tem que ter coragem. Ué. A gente poderia ter um grande problema lá, vocês falassem, não, somos totalmente contra. Falei, vamos chamar para conversar, Lorenberg. Os índios vieram conversar de uma forma assim, muito bacana conosco, muito amigos, inclusive ganhei um presente, eu e Chico Souza, que é o secretário da nossa frente parlamentar, que é de Novo Progresso. Põe imagem aí deles dançando, né? Aí, Boca, tem aquela imagem, imagens da apresentação logo no começo ali, eles fazendo a apresentação. Isso, olha aí, ó, que bacana, né, aí, Paulo? Aí são famílias, inclusive. Famílias, então foram lá prestigiar, Paulo. Então, ou seja, eles querem o desenvolvimento, mas querem ser ouvidos, né? E a nossa frente parlamentar já fez, às vezes, o que o governo federal devia ter feito, o Ministério da Infraestrutura. Então, somente ir ouvir os índios. É o que eles querem ser valorizados. E é o que nós fizemos e que vamos estar enviando os documentos que eles mesmo assinaram. Na nossa Câmara Temática dos Índios, eles pontuaram essa questão e eles assinaram, inclusive, documento na frente parlamentar. Entendi. Que vamos encaminhar ao ministro Tarcísio de Freitas e à presidência da República. Tem aí também outro arquivo aí, Boca, que é eles dançando logo no começo, na abertura. Que eu estou acelerado aqui, mas o Boca está lá. Aí, ó, é isso aí. Chegando. Foi muito bacana aí, esse tá momento. Vendo? Um momento especial, viu, Paulo, esse? Eu imagino, porque, afinal de contas, é a tradição, né, dos caiapós. Isso. E isso aconteceu lá em Novo Progresso, gente, na abertura aí desse evento, primeiro encontro dessa frente parlamentar Mato Grosso-Pará e os índios que querem simplesmente serem ouvidos. E aí a gente tem representantes apenas do Caiapós, mas outros tantos também querem ser ouvidos. E não custa nada, a audiência pública existe para isso. Vamos lá dar voz a eles e depois disso, a partir dessa voz, transformar isso em políticas públicas, não é? Tá aí o ritual dos índios nessa cerimônia do primeiro encontro da Frente Parlamentar Mato Grosso-Pará, lá em Novo Progresso. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial. É isso mesmo? Tem que ir para o intervalo comercial. E após o intervalo comercial, a gente continua aqui conversando com o Vanderlei Paulo, que é o presidente dessa frente parlamentar importantíssima, falando mais aí sobre esses problemas que afligem os dois estados. É um instante só, a gente volta já já. Bem, o Opinião está de volta aqui ao vivo nesta noite e entrevistando aqui o Vanderlei Paulo, que é vereador por Sorriso, pelo PP. Quanto mandato já foi de vereador, o Vanderlei? Já teve lá como... Já teve vice também, já não foi? Foi vice-prefeito e agora está como vereador, né? Isso mesmo. O Vanderlei, vou dar uma sugestão aqui ao presidente da Frente Parlamentar de Vereadores aí em Mato Grosso-Pará. Tem um assunto que eu vi que foi tratado nesse primeiro encontro e que é também um dos assuntos muito discutidos pela frente, que é a prostituição, tanto aqui na extremidade, no lado de cá como no lado de lá, no estado do Mato Grosso, como também no Pará. Essa prostituição que acontece, que é verificada pelo menos às margens da 163 principalmente, por que você, por exemplo, não leva esse assunto? Nós temos aqui na nossa bancada federal o presidente da Comissão de Segurança Pública é de Mato Grosso, que é o filho do prefeito aqui, o Manuelzinho. Então, por que não leva essa demanda para o Manuelzinho? E aí junta também aquele que representa lá o estado do Pará, a questão da segurança pública, e torna aquilo lá uma ação, mas ação mesmo, não é para aparecer não. Porque aí vocês estarão dando sequência à demanda, para resolver a demanda inclusive. Então, já que vocês vão a Brasília por agora, tenta falar lá com a bancada como um todo, né? Isso. E transformar isso em ação, porque aí vocês vão estar já, eu acho que é de interesse, não é? Muito importante sua pontuação, Paulo. Quando nós tratamos da vulnerabilidade social, tratamos da prostituição, feminicídio e homofobia. Tudo isso foi discutido também. O que acontece? Nós temos a Carta de Novo Progresso. Quero agradecer o prefeito Gelson Dil, Chico Souza, nossos anfitriões lá em Novo Progresso,
Legislativo e Executivo se uniu para propiciar esse encontro nosso lá, né? O que acontece? A Carta de Novo Progresso, ele vai levar os 7 eixos temáticos. Todos os temas que foram abordados lá vão ser entregues numa reunião entre as bancadas federal do Mato Grosso e do Pará, lá no Congresso Nacional. Eu quero agradecer o senador Zequinha Marinho e o senador Wellington Fagundes, que são amigos e que vão coordenar esse processo juntamente aí com o doutor Leonardo, que vamos solicitar, e também o Neri, que já foi também, digamos assim, coordenador da nossa frente do Mato Grosso, Neri Geller, isso, para a gente coordenar esse processo com os deputados federais do Pará e do Mato Grosso. Pará tem 17, nós temos 8. Senadores é meio que paritário, 3 e 3, nós vamos se encontrar no Congresso Nacional e essa carta vai ser entregue na presença dos vereadores do Mato Grosso do Pará, todos serão convidados, prefeitos, deputados estaduais. Então, essa pontuação que você fez, Paulo, é muito importante, muito boa, e nós vamos e estamos nessa linha de raciocínio. Depois disso, nós vamos em cada ministério. A questão da vulnerabilidade social com o Emanuelzinho, nós vamos na Damares, nós queremos marcar com os ministros também. Né? Eu falei Emanuelzinho por causa da Comissão na área de Segurança. Na Comissão de Segurança, com certeza. A gente... E o Neri conhece com a palma da mão aquela região ali, ele foi ministro da Agricultura, então ele sabe também como que... Teve participação importante até em processos econômicos lá, né? Sim, com certeza. E o Wellington Fagundes dispensa... Então, conhecem, eles sabem. Então, se juntar todo mundo no mesmo sentido, força no mesmo sentido, sem vaidade política, só para resolver mesmo, consegue-se fazer muita coisa, especialmente nessa área da vulnerabilidade. Crianças, gente. É triste isso, né, Paulo? E os pais endossando. Eu já li relatos, não é? De notícias, de informação verídica mesmo, de pais ali, porque não tem como ir atrás do sustento, e aí tem a filha aí 13 anos, e coloca para se prostituir à margem, para caminhoneiro e tudo mais, e aí que deve entrar o braço da justiça, da polícia, um disque denúncia, algo do tipo assim, para botar freio nessa história toda aí. Professor. Presidente, nenhuma das respostas que o senhor acabou de nos dar neste bloco, o senhor falava da violência contra a mulher. Não falou exatamente a palavra violência, mas falou do feminicídio, que na verdade é a violência contra a mulher. Existe um requerimento do vereador Zé do Pantanal, né? Isso. Zé do Pantanal, número 197. Esse requerimento foi encaminhado no dia 10 de junho para o governador do estado e para o secretário de Segurança Pública, solicitando. E aí o senhor assinou também o requerimento, os demais vereadores assinaram o requerimento, eu cheguei a ter acesso a esse requerimento, vi o nome do senhor lá, a assinatura do senhor, pedindo a criação de uma delegacia de mulher em Sorriso. E a minha pergunta é exatamente essa. A Câmara de Vereadores já tem a resposta do governador e do secretário de Segurança Pública com relação à criação desta delegacia? Importante essa pergunta, quero cumprimentar todos os vereadores de Sorriso, aí em nome até do Zé da Pantanal, que acabou de ser mencionado como autor desse requerimento, todos os nossos colegas vereadores, né? E dizer o seguinte, nós estamos investindo em torno de mais de R$1 milhão nessa delegacia. O interior é muito parceiro do Estado. Na capital, o Estado constrói. No interior, são os municípios que constroem. E Sorriso, além de construir uma nova e bonita e moderna delegacia civil, com toda a estrutura e planejamento enviado pela Secretaria de Segurança Pública, nós estamos realmente solicitando essa delegacia. O Estado vai realmente implantar a delegacia. Mas o que acontece? Está faltando em torno de R$800 mil para fazer as ampliações necessárias para nessa nova delegacia estar a Delegacia da Mulher. Eu digo o seguinte, o município já ajuda muito. Nós ajudamos lá bombeiros, polícia militar, polícia civil. Temos um gabinete de gestão integrada, onde senta todo mundo, promotor, juiz, senta todas as pessoas da área de segurança, e nós investimos pesado. Esse ano, no ano passado, mais de R$1 milhão o município de Sorriso aportou para a segurança pública. Então não deixamos faltar papel, não deixamos faltar nada. Sorriso é um modelo de parceria com a segurança pública. E eu quero aproveitar essa deixa sua, Lorenberg, para dizer aí ao governador Mauro Mendes, que tem realmente muitos recursos aí,
vai estar fazendo muitos investimentos, das maiores da história, segundo o governo, e a gente vê realmente acontecendo muitas coisas importantes nesse estado, mas eu gostaria realmente de conclamar o governador para colocar esses recursos em Sorriso. Sorriso é um grande parceiro. O nosso FETAB lá é vultuoso, o FETAB de Sorriso, vultuoso. Espetáculo. Então a gente, assim, gostaria dessa parceria com o governador. Temos parcerias importantes, investimentos em estradas rurais que vai fomentar o nosso desenvolvimento. Acabamos de inaugurar o hospital regional, mais de 10 milhões também de investimentos que são importantes. Mas eu quero pontuar uma coisa aqui também. Eu sou a favor da descentralização da saúde pública. Não é possível que o interior venha buscar tudo na capital, as especialidades médicas, inchando aqui o sistema de saúde, tirando a vaga do cidadão varziagrandense, do cidadão cuiabano e aqui da Baixada Cuiabana. A neurocirurgia, a neuropediatria, as UTIs pediátricas tem que estar também lá no interior do estado. A ambulancioterapia ainda continua sendo praticada. Praticada. Então, ou seja, eu entendo que o Hospital Regional de Sorriso, ou até mesmo de Sinop, deve ter as diversas especialidades médicas patrocinadas pelo estado, como aqui na capital. O estado fazendo isso, ele ajuda a capital e ele ajuda também o interior. Mas, presidente, é só para eu entender, naquela primeira parte da resposta do senhor, o município de Sorriso está construindo um prédio para a delegacia, moderno, novo, folha. Faltam 800 mil reais. Falta uma extensão a esse prédio que está sendo construído, que seria a delegacia da mulher. E o governador do estado e nem o secretário de Segurança Pública ainda não deu a resposta a respeito desse pedido. É isso que eu entendi. Resposta é essa aqui, ó. Resposta é isso mesmo. Faltam 800 mil reais. Isso, a resposta é positiva, no entanto, temos que fazer uma ampliação. E até agora não houve, salvo engano, né, essa contrapartida de 800 mil reais do governo de Mato Grosso. E nós já estamos nos mobilizando mais uma vez para auxiliar, como sempre fizemos em todos os anos, em todos os tempos que eu conheço, realmente a segurança pública, em especial a delegacia. Esse prédio que está sendo construído é tudo dinheiro do município de Sorriso. Não tem dinheiro do estado. Não, praticamente município, 100% município de Sorriso. Tá certo. O secretário Bustamante, que sempre assiste ao programa aqui, boa noite, viu, secretário? Teve aqui recentemente, menos uns 10 dias, o governador teve aqui há uns 15 dias também, aqui sentadinho, ali onde está o Wanderlei Paulo também. Muitas vezes é questão de comunicação propriamente, né? Eu acho que se resolve. E uma outra forma de resolver isso também, fica a dica, é por emenda parlamentar. Qualquer um, ali tem, todo mundo pegou o voto ali em Sorriso. Inclusive tem um Chuchu da Amolim, que é estadual, que é de Sorriso, pode trabalhar ali uma emenda dele com mais outro alguém e tentar levar isso para implementar de vez esse prédio aí, fazer funcionar a delegacia da mulher. E eu tenho a informação que ali em Sorriso e região, os índices de violência doméstica, especialmente contra a mulher de forma mais direta, são muito grandes. Faz necessário então, falei até hoje com o Dermeval, com o Dr. Mário Dermeval, que é o diretor geral da Polícia Judiciária Civil, que inclusive está trabalhando muito nessa, eu não sabia, senão eu teria falado com ele justamente isso também, né, do prédio lá. Mas, Paulo, me perdoe, só uma deixa. O deputado estadual Chuchu da Amolim recebeu uma cópia desse requerimento. Aí. Recebeu uma cópia desse requerimento. Eu tive acesso a essa informação. Então, não apenas o governador, não é apenas o secretário de Segurança Pública. O deputado estadual também recebeu isso. Falei hoje com o Chuchu da Amolim também. Falei por telefone com ele. Paulo, estou indo para Brasília hoje, só volto depois que não sabe quando, porque o negócio lá parece que vai depois do 7 de setembro e por aí vai. Hoje. E aí, mas assim, esse é um assunto que também, viu, Chuchu? É interessante, ainda mais que seu dever também, que teve uma votação muito grande lá no município de Sorriso. Pois não. Só fazer uma explicação que aí também eu acho justa. As emendas do Chuchu foram destinadas para alguns investimentos em Sorriso. Ele realmente aplicou ainda na saúde, um pouco em infraestrutura. Então, os recursos de emenda do Chuchu foram direcionados para isso. Mas eu não vejo dificuldade. Numa parceria tão grande que nós temos com o estado de Mato Grosso, seja no Hospital Regional, nós temos o consórcio que banca. O que não tem praticamente aqui na capital, o consórcio de saúde, nós temos lá.
E nós aportamos milhões de recursos também na parceria com o governo do estado, que iniciou lá com o governador Dante de Oliveira. Um excelente, excepcional projeto que até hoje vinga, e o nosso consórcio Vale do Telespires, ele é referência para o estado estado do Mato Grosso e muitos estados brasileiros. Mas eu acho que o governador do estado, aí, meu querido governador Mauro Mendes, que eu também tenho uma grande admiração, vamos aí pegar do MT mais os 800 mil, vamos ajudar lá Sorriso, que a gente agradece. Só tem no MT só tem 9 bilhões e 500 milhões de reais para o governo investir aí nesse próximo, até o final desse mandato aí. Aliás, o Chuchu, eu não falei que o Chuchu não aplica aí, emendas, não destina emendas lá e não trabalha por Sorriso, não falei nada disso, eu falei só que tem mais dessa demanda, problema não falta. Então, se não tem mais condições de destinar emenda, movimenta-se, faz uma articulação aí, busca isso. Já que está em Brasília, já ela vai, puxa o Wellington, puxa o Neri, puxa outros aí da bancada para resolver essa questão da delegacia da mulher que faz necessário em Sorriso. Eu tenho que caminhar para o final aqui, Wanderlei Paulo, queria que você dissesse aí sobre de que forma foi abordada a questão dos garimpos, rapaz, aí envolvendo os dois estados, a questão também da regularização fundiária. Houve algum encaminhamento ou ficará para o próximo encontro, que será o segundo encontro em novembro? Houve encaminhamento, sim. Na questão dos garimpos, Paulo, o que acontece? É triste de ver aquilo. Tem uma pessoa que tem lá posse de 40 anos, tem gado em cima lá da sua propriedade rural. Aí descobre que tem ouro, o garimpeiro vai lá com a PC trabalhar, certo? O que faz lá a operação? Chega lá, destrói a máquina dele. Agora, por que o garimpo lá é ilegal? Porque não tem regularização fundiária. O Pará inteiro está com esse problema. Eu vejo que isso é vergonhoso. Nós temos que ter realmente uma política de Estado brasileiro e até mesmo lá no Pará, no sentido de a gente resolver esse problema. Eu encontrei um senhor gaúcho que morou em Mato Grosso, que está lá no Trairão, o apelido de Cotia, um abraço aí pro Cotia, 40 anos mora na mesma propriedade, até hoje não tem regularização fundiária. O grande gargalo do desenvolvimento do Pará chama-se regularização fundiária. E é esse apelo que nós vamos fazer e trabalharmos em Brasília, junto lá às bancadas federais, junto também ao Ministério e ao INCRA, e também ao meu querido governador Helder Barbalho, que foi muito simpático, muito elegante, mandou 5 representações de Estado para esse encontro. Né? Então, muito importante a participação do governo também do Pará, que quer resolver o problema, mas que às vezes também, como são terras da União, o maior problema está com a União, que tem que ter uma postura. E eu acredito que o presidente Bolsonaro tem essa vontade e a gente vai avançar nesse sentido. Para também assentamentos rurais foram feitas propostas importantes, propostas no sentido da Flona lá do Jamanchim, que prejudicou e está prejudicando muitos produtores com terra abertas há 30 anos, Lorenberg. De repente dá um canetaço lá, não conversa corretamente com a população e prejudica todo mundo. Né? Então, são questões que a gente tem que resolver, tanto a regularização fundiária quanto a dos garimpos. Todos os problemas que vejo lá no Pará e parte do norte de Mato Grosso estão relacionados. Em primeiro lugar, a questão ambiental, que tem que ser travada e discutida, e no segundo momento, a própria regularização fundiária. Elas são interdependentes. Então, eu acho que o governo federal, e vejo que também há uma vontade nesse sentido, tem que trabalhar de uma forma sincronizada. Né? Vamos fazer regulação fundiária, tem que todos os ministérios lá para o Pará fazer um amplo debate com toda a população e aí sim travar ações. Mas todos esses pleitos, Paulo, nós vamos entregar com os outros a Carta de Novo Progresso em Brasília no encontro das duas bancadas. É importante, porque aí a bancada federal, por exemplo, terá esse documento na mão para fazer pressão política para que as coisas possam acontecer lá, tanto aqui como também lá nas políticas que envolvam os dois estados. Eu quero agradecer, que não temos tempo para mais nada, senão para agradecer aqui ao Wanderlei Paulo, presidente da Frente Parlamentar de Vereadores Mato Grosso Pará. Muito obrigado por ter vindo, viu? Logo, logo, quando tiver o segundo, a gente vai se organizar para voltarmos a falar aqui mais sobre esses temas aqui, muito importantes na opinião. Muito obrigado por ter vindo. Paulo, eu que agradeço a você, Lorenberg, por essa importante oportunidade que está dando voz à Frente Parlamentar. Agradeço a todos os meus colegas vereadores do Mato Grosso e do Pará que acreditaram nesta frente e que juntos estamos construindo história. Nós vamos fazer diferença para a melhoria da qualidade de vida de toda a população do Pará que está me ouvindo. É um movimento perene que não para. Quero agradecer o presidente Valcimar, o prefeito Érico
como também o prefeito Neninha lá de Nova Ubiratã, o prefeito Ari Lafim, que esteve presente também, Sim. que Nova Ubiratã, que Guarantã vai sediar o nosso próximo encontro em novembro. Então, um abraço a todos vocês, nossos amigos do Mato Grosso do Pará, e eu tenho certeza que com essas ações, mais desenvolvimento, mais progresso para o Mato Grosso e também para o Pará, Paulo. Amém, amém. Vanderlei Paulo, vereador por Sorriso, também conosco aqui, falando ao vivo no programa Opinião. Quero também agradecer o Wesley, que está por ali, a Cláudia Sarubo, que está em Sorriso, Isso mesmo. assessora parlamentar aqui. Kleber, parceiro. Kleber também, as pessoas que estão contribuindo com essa frente também aí, viu? Um abraço, Lorenberg. Até amanhã. Até amanhã com o vereador por Cuiabá, Luiz Fernando Amorim, que é presidente da Comissão de Saúde e também membro da tal CPI dos medicamentos, às 7h30 da noite, ao vivo. Não perca, até lá, fica bem, fica com Deus também.